Preparar uma focaccia deliciosa de abobrinha e presunto. Você falou do lanche de mortadela, já comi, é muito saboroso e parabéns aí pro Mercadão, né? Já antecipo os parabéns. Quem vai ensinar essa focaccia maravilhosa pra gente? Ele tá aqui de novo, Osley José, dá um beijo. Olá, querida, como está? Tudo bem, bem-vindo novamente. Muito obrigado. Nossa, já deixou tudo separadinho? Ah, sim. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes. E na verdade, assim, é uma focaccia rápida, porque ela leva fermento de bolo, ao invés de levar o fermento biológico, que é o tradicional de pão. Porque é essa coisa de fazer muito rápido mesmo. Virou, mexeu, bateu, assou, comeu. E ficou gostoso e vai. Com certeza, com certeza. Deixa eu dar a voltinha aqui. Pois não. Já vou passar os ingredientes para você aí de casa. Então, nós vamos aprender a fazer a focaccia de abobrinha e presunto, que eu falei para vocês. Para massa, vocês vão precisar de 3 ovos. 3 ovos estão ali. 3/4 de xícara de chá de leite. Exatamente isso, nada mais, nada menos. Meia xícara de chá de óleo também vai. 1 colher de sopa de açúcar. O sal é a gosto. Aí depois 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Se eu falar alguma bobagem, você me corrija, não, por favor. Isso mesmo. 1 colher de sopa de fermento em pó. E 1 xícara de chá de abobrinha ralada grossa. Pro recheio agora, hein? 100 gramas de presunto. Aí depois 1 xícara de chá de abobrinha ralada grossa também. E sal e pimenta a gosto, como sempre. Fechou. Simples assim? É só isso? Mão na massa. Com certeza. Bom, olha, aqui então eu já tenho os ovos abertos. Tá. Eu vou pedir que você passe o açúcar para mim aqui, por favor. Cadê o açúcar é esse primeiro. É esse aqui. Isso. O sal é o próximo, né? É sempre mais grossinho, né? Já vou acrescentar o açúcar, vou acrescentar um pouco de sal aqui na massa, que a gente vai usar sal no recheio também. Tá. E eu vou só desmanchar esses ovos aqui no açúcar. Tá bom. Tá? Na sequência, eu vou acrescentar o leite. Essa medida que nós passamos é exatamente o tamanho que está ali? Exatamente, o tamanho que está. Ah, já é uma boa quantidade. Serve não. bastante gente ali. Olha, na verdade, assim, ela tanto pode ser o prato principal com uma salada, como ela pode ser um lanche bem gostoso, você entendeu? Tá, deixa eu te ajudar aqui. Vamos acrescentar o óleo. Vai pedindo, Osley, que eu te ajudo aqui. O ideal, na verdade, desse tipo de massa é sempre acrescentar os líquidos primeiro. Sempre os líquidos, né? E agora nós vamos juntar a farinha toda de uma vez. Não tem... Ah, não tem aquela coisa de colocando aos poucos. Sabe por que não? Porque, na verdade, o óleo com o leite, eles já não vão permitir que essa massa... Empelote. Olha, num instantinho... Aí é mesmo. Ó. Dá uma batidinha assim, olha. Aqui, como já fica uniforme, rápido. É muito rápido. A presença do açúcar, primeiro, o açúcar ele vai conferir um certo sabor e ele vai reforçar o sabor doce da abobrinha. Bom. E vai dar uma cor também, vai ajudar a dar cor nessa nossa focaccia. Que cor é tudo, né? Você viu que eu não coloquei nem o fermento, nem a abobrinha. Por quê? Por quê? Com relação à abobrinha, olha, eu tenho a abobrinha aqui. Sempre que você for comprar a abobrinha, escolha sempre as menores. Quanto menor, na verdade, mais intenso é o sabor. Ah, é? Mais intenso é o sabor e ela vai ter uma quantidade menor de sementes. Tá. Por quê? Para esse tipo de receita, a semente é onde a gente tem a maior retenção de líquido da abobrinha. No caso de uma massa como essa, se eu conservar as sementes na massa, é uma massa que vai ficar muito pesada. Você entendeu? Então assim, olha, abriu a abobrinha no meio, vem com a colher e retira parcialmente as sementes, tá? Ó. Não precisa tirar tudo, retira parcialmente as sementes. Olha. Tá. Ah, é tão facinho. Isso. Né? A semente você pode usar para uma sopa, para o que você quiser, né? E depois, assim, ela já limpa do excesso de sementes, você pode acrescentar na massa. Tá bom. Passa o fermento, por favor. Fermento aqui. Então, o fermento de bolo, gente, aquele fermento que a gente usa para fazer bolo, tá? Tá. Vou acrescentar o fermento aqui nessa nossa mistura. Mistura rápida e boa. Isso. E prática, né? Tô impressionada que você mexeu tão pouco e ficou já lisinha a massa. É a presença do óleo. Maravilha. É a presença do óleo, né? Vou passar o nosso instrumento para cá. Tá.
Qual que é o próximo passo agora? Agora, o próximo passo é acrescentar as abobrinhas que já estão raladas, né? Tá. Então, eu tenho aqui, olha, as abobrinhas que estão raladas, tá? Olha, sem a semente, rala grosso, tá? E é essa quantidade mesmo. Tô vendo que a casquinha foi também, né? Isso, porque a beleza da massa, na verdade, é esse verdinho da casca, né? Tá. E agora é só misturar, olha. Então, você perceba que é uma massa de focaccia porque ela sobe bastante. Sim. Apesar de não ter o fermento de pão, né? Ser feita com fermento de bolo, né? Mas compensa com a rapidez, com o sabor e o efeito é o mesmo, né? Que fica uma massa bem leve, bem alta e bem gostosa. Olha. Tá linda a massa, bonita. Tá? Vamos pegar aqui já, na verdade, o refratário, né? E eu vou colocar essa massa. Direto assim. Isso. Tá. No caso do refratário, se for uma forma, eu recomendo você untar e enfarinhar. Como é refratário e ela tem uma presença de gordura significativa, normalmente ele solta sozinho no refratário, né? Ui, perdão, obrigado. Imagina. Não se preocupe com a quantidade de massa, porque ela é suficiente e ela dobra de volume. Ela é bem rica de ovos, são 3 ovos. O tamanhão todo ali. Isso. Ela é bem rica de ovos, são 3 ovos para essa quantidade aqui. Eu gosto de aproveitar tudo, viu? Na casa da gente a gente faz assim, porque na TV a gente não faz, Nada né? desperdiçar é tão feio. Não, mas tem que ser assim, natural. Claro, com certeza. Bom, feito isso, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base de uma massa, né? Com a abobrinha, que já está bastante enriquecida, fica com umidade. O recheio, a sugestão, usa de novo a abobrinha, porque ela vai conferir uma certa umidade, no forno ela vai secar e no mesmo processo, você necessariamente deve retirar as sementes para ralar ou cortar em meias ferraduras, enfim, como você quiser, né? E você vai acrescentar o ingrediente que você queira dar sabor. Pode ser um frango desfiado, no caso eu estou usando presunto, pode ser o presunto, pode ser o resto de uma carne moída, pode ser o resto de um frango assado que está na geladeira, você desfia, peito de peru. O que eu não recomendo? Que você use queijos, por exemplo, de massa mole, mussarela, queijo prato, por quê? Porque esses queijos, quando derretem, eles formam uma camada que isola o crescimento da massa. Ah, entendi. Então a massa não consegue crescer porque forma aquela placa, na verdade, de queijo em cima e evita que a massa cresça. Não vai ficar ruim, mas ela não vai subir nem vai ficar fofa como aquela. Essa apresentação toda. Isso, né? Tá certo. Se você quiser, quando ela estiver quase pronta e bem crescida, você pode tirar do forno e colocar um pouco de mussarela ralada. Sim, ai, que daí sim, bom. Você entendeu? Aí mas já colocar de cara, eu não recomendo. É melhor não, é que fica uma boa dica. Uma boa dica, né? Porque às vezes você faz uma receita e coloca aquele queijinho, acontece sim de não crescer e às vezes você não sabe aí de casa por que não cresceu tanto a massa. Tá aí, o mistério foi desvendado. Bom, nós vamos temperar essa abobrinha que tá ralada com um pouco de pimenta do reino, porque eu gosto, você entendeu? Mas e ela confere um pouco de sabor, né? Vai dar uma misturada ali na abobrinha mesmo. Isso. E na sequência eu vou acrescentar o presunto, tá? Que é o presunto que eu comprei, o presunto fatiado, e já cortei, meio que reproduzindo o próprio corte da abobrinha, porque daí fica tudo mais simpático, né? Fica colorido. Isso. Uma outra coisa importante, evite, por exemplo, coisas muito pesadas, né? Tem gente que gosta muito de milho.